A todos os participantes presentes, bom dia. Sejam muito bem-vindos. A comissão organizadora do 5º Seminário Internacional de Estatística com R tem a honra de recebê-los em mais um dia de evento. Nesta edição do SER, devido à pandemia de Covid-19, conduziremos o evento através de lives aqui no YouTube. Iniciaremos agora o primeiro bloco de palestras do dia, composto por 4 apresentações. Pedimos para que as perguntas sejam enviadas pelo chat na lateral direita da tela, respeitando o código de conduta do YouTube. Ao final de cada apresentação, convidaremos o palestrante a responder as perguntas no chat ao vivo. As perguntas que não forem respondidas ao vivo serão enviadas para o palestrante e as respostas serão disponibilizadas em nosso site posteriormente. Iniciaremos com a palestra de título Future Selection via Game Penalization in Random Forests, ministrada por Bruna Wunderwald, doutoranda em Bayesian Machine Learning na Maynooth University, membro de alguns grupos R-Ladies em São Paulo, Curitiba e Dublin, usuária do R ativa e líder de comunidade R, especialmente interessada em inferência bayesiana, análise multivariada, extração de características, modelos gráficos probabilísticos e todos os tipos de coisas relacionadas a R. Olá pessoal, eu sou a Bruna, eu faço doutorado em Estatística na Maynooth University e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre seleção de variáveis através de penalização de ganhos em florestas aleatórias. Esse vai ser o resumo da nossa apresentação, então vai ter uma introduçãozinha sobre florestas aleatórias, um pouco sobre o que é penalização de ganhos, seleção de variáveis e a implementação de tudo isso no R, claro. Então, para a introdução, eu só queria dizer que existem muitos casos onde a gente quer estimar modelos de machine learning, que sejam modelos bons, mas que ainda usem apenas algumas das variáveis que estão disponíveis, porque às vezes pode ser muito caro obter os valores novos para essas variáveis, caso a gente queira fazer predições para novos dados, certo? Florestas aleatórias são um modelo de machine learning muito comum, que é baseado em um conjunto, uma média de árvores de decisões, onde cada árvore de decisão que é usada nessa floresta aleatória é estimada em uma reamostra de bootstrap diferente dos dados, ok? Esse tipo de modelo de floresta aleatória é muito comum e é um tipo de modelo muito bom, por isso que é super famoso, mas esse modelo ainda tem alguns probleminhas, e um deles é que esse tipo de modelo em geral, acaba usando todas ou a maioria das variáveis que a gente dá para o modelo, que a gente imputa ao modelo. E isso é problemático porque isso quer dizer que o modelo tem dificuldade em, por exemplo, detectar quando as variáveis, algumas das preditoras são altamente correlacionadas entre si, que seria o caso onde você só precisa usar uma dessas variáveis. Esse tipo de modelo tem dificuldade em detectar variáveis que são apenas ruído, ou seja, tipo de variável que a gente não quer usar no modelo, e assim por diante. Então, a minha apresentação vai ser sobre como fazer a seleção de variáveis num modelo que é tão problemático nesse sentido. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é a penalização de ganhos. Esse método de penalização de ganhos foi proposto por Dengenrunger em 2012, nesse paper aqui, e basicamente é um algoritmo que que ensina a gente a cada vez que a gente for fazer uma nova quebra numa árvore de decisão, se for uma nova variável sendo usada, a gente pode penalizar o ganho dessa variável para decidir se a gente vai fazer essa quebra ou não. Ou seja, o que a gente está dizendo para o modelo é o seguinte: você só vai usar essa nova variável caso o valor, o ganho de usar essa variável, mesmo que penalizado, ainda seja mais alto do que não fazer essa nova quebra e usar essa nova variável, certo? Então, a gente só vai usar as variáveis que dão um ganho super alto, que mesmo com a penalização, elas continuam tendo um ganho alto, ok? Só que nesse paper, os autores proporam uma coisa um pouco mais simples, que é penalizar as variáveis igualmente com uma constante. E aí, no paper que eu e o meu orientador escrevemos, a gente propõe uma coisa que é um pouquinho mais elaborada. Então, a gente propõe que essa penalização, ela vai ser agora uma penalização individual para cada variável, e vai ser uma penalização que depende de duas coisas, de um coeficiente global e de um coeficiente local.
ou seja, o coeficiente global que penaliza todas as variáveis, e um coeficiente local que é uma função que depende de cada variável e que idealmente representa alguma característica da relação entre a preditora e a variável de interesse, que é o seu y, certo? Pode ser, por exemplo, a correlação entre essas duas variáveis, no caso de as duas variáveis serem contínuas. E aí, o nosso coeficiente de penalização final vai ser uma mistura entre essas duas coisas, entre o parâmetro global e o parâmetro local, que é o nosso g de xi, certo? Todavia, essa foi só a parte da penalização do ganho. O nosso método de seleção de variáveis é um pouquinho mais completo. Ele tem 3 passos gerais, assim. Então, o que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente roda um monte de florestas aleatórias com diferentes combinações para os 3 hiperparâmetros que a gente tem ali no nosso coeficiente de penalização. Então, tem o gama, que é o coeficiente de mistura entre as duas coisas, g de xy, que vai ser a função de cada variável, lambda zero, que é a penalização baseline, digamos que é a penalização que é igual para todas as variáveis. E no exemplo também a gente vai variar mtry, que é o número de variáveis que é usado que é testado em cada quebra da nossa floresta aleatória, tá bom? Então a gente vai criar um conjunto de combinações desses diversos valores dos hiperparâmetros, vai rodar florestas aleatórias para todas essas combinações e vai calcular as acurácias e vai ver quais são os melhores modelos. Dado que a gente viu quais são os melhores modelos, para cada conjunto de treino, a gente vai pegar, por exemplo, os top n, no exemplo aqui vai ser top n igual a 3, top n modelos para cada conjunto de dados e vai ver quais variáveis foram usadas nesses top n modelos, certo? Aí vai pegar essas variáveis, vai salvar e vai rodar novos modelos com essas variáveis. Então, a gente vai salvar essas variáveis, salvar as fórmulas dessas variáveis e vai pensar assim, agora eu quero ver se essas variáveis são realmente boas, eu quero usá-las de novo e ver quais são os resultados, agora no modelo sem penalização. Então, a gente pega essas variáveis e roda elas de novo para todos os conjuntos de treino e vê quais são os resultados, certo? Aí, quando a gente tem esses modelos quase finais, a gente pega e olha quais são os top m modelos, aqui no exemplo vai ser m igual a 30, e vê quais foram as variáveis mais usadas entre esses top m modelos, por exemplo. Então, aqui eu também pego eu pego as top 15 variáveis mais usadas e digo que essas serão as minhas variáveis finais, do meu modelo final, que são as variáveis que eu vou usar no modelo que eu vou colocar em produção, por exemplo. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas isso vai ficar um pouquinho mais claro depois com o código, que vai ficar mais detalhado. Então, vamos para a implementação de tudo isso que eu descrevi aqui. Para esse exemplo aqui, a gente vai usar o dataset chamado Gravier. O objetivo geral desse dataset é predizer dos pacientes de câncer quais tiveram o seu diagnóstico como bom ou ruim, né, para o câncer, 168 pacientes, e para isso a gente tem disponíveis 2.905 variáveis, certo? Então, esse é o clássico caso onde a gente tem dados genéticos, nem sempre é tão fácil obter os valores dessas variáveis e a gente quer tentar estimar um modelo que seja bom, mas que use apenas algumas das variáveis para ficar mais fácil ou mais barato de predizer para dados futuros, por exemplo. Então, aqui no código eu só estou carregando tidyverse e tidemodels, claro, e carregando os dados e criando 5 conjuntos de validação cruzada. Então, eu vou ter 5 conjuntos de dados de treino, 5 conjuntos de dados de teste para avaliar os meus modelos, inicialmente. Esse método de penalização de ganhos eu implementei em C++ no pacote chamado Ranger, que é um dos pacotes que está agora sendo um dos mais utilizados para florestas aleatórias em R.
E o bom é que a gente já está podendo usar todas as funções do range, função de penalização, usando a interface do Tide Models, que é uma super interface para Machine Learning no R. Então, isso é muito bom porque facilita muito a nossa vida. E aí, bom, vou começar agora com os slides das funções de modelagem, porque para tudo eu acabo criando algumas funções para rodar os modelos. Então, essa funçãozinha aqui, chamada modeling, só cria um objeto que roda uma floresta aleatória com 500 árvores. mTry é um parâmetro que eu vou passar para ela, então eu vou definir qual vai ser o número de variáveis que eu quero testar em cada momento. E eu também defino qual vai ser o meu fator de regularização aqui, que nesse caso, no nosso caso, vai ser um valor para cada variável. E eu só defino aqui que o meu modelo vai ser um modelo de classificação e a forma do meu modelo é variável de classe, usando todas as variáveis que a gente tem no conjunto de dados de treino, ok? Então essa função aqui, a função geral que faz a modelagem para mim, vai ser usada depois. E eu crio também uma função de penalização, que é a função que vai basicamente criar o nosso lambda-i para cada combinação de hiperparâmetros, certo? Então a gente tem aqui uma função que recebe gama, lambda 0, os dados, imps, que eu vou explicar daqui a pouco, e o tipo de g de x e de y que eu quero. Então, para esse exemplinho aqui, eu vou usar duas g de x, que uma é assim, você roda uma função, uma floresta aleatória padrão, digamos, extrai os valores das importâncias de variáveis dessa floresta aleatória e normaliza eles, ok? E aí a gente diz que cada valor normalizado vai ser o valor da nossa g de x de y, certo? Esse vai ser um tipo, mas a gente quer ver um outro tipo também, que é nossa função de formação mútua, que é uma função que basicamente calcula quanto uma variável informa sobre a outra e pode ser usada para casos discretos, por exemplo. Então eu vou usar essa função para calcular uma outra g de x de y, ok? Que eu quero comparar diferentes valores para os hiperparâmetros e quero ver quais são os melhores, no caso. E aí, no fim, essa função só faz aquela mistura, né? Combina o lambda 0 com o g de x de y, dependendo do valor de gama. Tá bom? Só queria dizer que todo esse código está disponível no repositório do GitHub, claro, e tem algumas funções aqui que não estão sendo mostradas na apresentação, mas elas estão no repositório. Então, para reproduzir tudo isso, é melhor usar o que está lá no repositório. Então, nesse próximo slide aqui, eu só estou definindo os valores dos hiperparâmetros que eu quero testar. Então, aqui eu estou definindo 3 valores para mTry, 3 valores para gama, 2 valores para lambda 0. Essa parte do código aqui só faz um objeto que combina todos os valores que eu tenho ali. Então, aqui nesse caso, eu tenho um objeto de tamanho 3 por 3 por 2, porque são as combinações de todos os hiperparâmetros. E aí, eu pego os meus conjuntos de treino e teste, crio, para começar, eu crio um modelo de floresta aleatória padrão, digamos, que é o sem penalização, sem nada, extraio os valores das importâncias e uso esses valores das importâncias das variáveis na função de penalização, como eu expliquei aqui antes, para criar dois tipos de lambda-i. Um que usa esses hiperparâmetros aqui e usa g de x com esses valores normalizados das importâncias das variáveis, como a gente escreveu antes, e o outro que usa a função de informação mútua entre cada preditora e a variável target, que é o y, tá bom? Já que a gente rodou essa floresta aleatória padrão, a gente pode olhar qual seria a acurácia para esse modelo e quantas variáveis estão sendo usadas. Então, aqui nessa tabelinha a gente vê para cada conjunto de treino quanto o número de variáveis que foi usado e qual a acurácia. Então, por exemplo, para o primeiro conjunto aqui tem mais de 1.200 variáveis sendo usadas, para uma acurácia de teste 0,73 e uma acurácia de treino de 0,84. Então, a gente pode usar esses valores depois para comparar os nossos resultados, para ver se os nossos resultados estão sendo bons em comparação a isso ou não. Então, aqui nesse slide eu só tenho um códigozinho que pega os resultados anteriores
e roda todos os modelos de floresta aleatória com ganho penalizado. Depois disso, eu pego esses modelos e calculo qual foi o número de variáveis usado, qual é a acurácia de treino e a acurácia de teste, e depois eu dou uma olhadinha em alguns desses resultados. Então, esse aqui seria só o head daquele objeto ali. Então, por exemplo, para um mtry de 85% das variáveis, um lambda 0 de 0.75, um gama de 0.5, e usando como g de x e os valores de importância normalizados de uma floresta aleatória, eu tenho um modelo que usa 5 variáveis, uma acurácia de 0.89 e uma acurácia de teste de 0.82, por exemplo, para o primeiro fold. Certo, mas esse aqui não é o meu resultado final ainda. Eu vou usar esses resultados para criar o meu modelo final depois, nos próximos passos. Esse aqui ainda é o passo 1, que é o rodar vários modelos com diferentes combinações de hiperparâmetros, certo? Então, eu tenho esse objeto aqui, que tem várias florestas aleatórias. E aí, aqui é só mostrando mais ou menos como tem diferença entre os diferentes valores dos hiperparâmetros. Então, a gente pode ver, por exemplo, que tem uma clara relação entre mtry e qual vai ser a acurácia de teste. Então, não necessariamente usar um mtry com valor mais alto vai te dar uma acurácia de teste mais alta para esse dataset, por exemplo, porque aqui os valores mais altos têm as acurácias menores. Essa relação ainda é muito mais óbvia quando a gente vê o número de variáveis sendo usado em cada caso. Então, a gente vê que quando a gente usa muitas variáveis como mtry, a gente acaba usando menos variáveis nos modelos, certo? Esse aqui é só para exemplificar um pouquinho qual é a relação dos hiperparâmetros com os resultados e por que a gente tem que sempre usar diferentes hiperparâmetros e olhar os resultados deles. E aí, a gente chega finalmente no passo de selecionar variáveis daqueles modelos, todos aqueles modelos que a gente usou, que a gente rodou. A gente chega no passo de selecionar variáveis e reavaliar essas variáveis. Então, a gente vai lá para os nossos resultados. Para cada conjunto de treino, a gente pega os top 3 modelos, digamos, e vê quais foram as variáveis usadas por cada um desses top 3 modelos. A gente salva essa informação e vai lá e roda esses 15 modelos, né? Porque a gente tem 5 conjuntos de dados e top 3 modelos para cada conjunto de dados. A gente pega esses 15 modelos novamente e roda todos eles para todos os conjuntos de treino, certo? Então, agora a gente tem 75 novos modelos, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ver, numa situação em que eu não estou penalizando o meu ganho da variável, o meu ganho da floresta aleatória, eu quero ver se esses modelos continuam sendo bons, se essas variáveis continuam sendo boas ou não, tá bom? Aí eu faço tudo isso, né? Não vou explicar todo o código certinho, mas eu posso mostrar os resultados. Então, por exemplo, esse aqui, de novo, é só o head dos resultados. Então, tem, por exemplo, lá aqui para o fold 1, eu tenho um caso onde eu usei 31 variáveis e tive uma acurácia de 0,88%, 88% e uma acurácia de teste de 82%. Ok? Então, já é uma coisa melhor do que a gente tinha observado antes para a floresta aleatória padrão, por exemplo, que estava usando muitas variáveis e não tinha uma acurácia tão alta. E aí, com esses resultados aqui, a gente já consegue criar o nosso modelo final, que vai ser o quê? Vai ser pegar esse objeto, certo? Que tem 75 modelos, pegar os top 30 modelos e olhar quais foram as variáveis usadas nesses modelos e contar quantas vezes cada uma dessas variáveis foi usada, certo? Então, eu vou ter um top, sei lá, top 100 variáveis que foram usadas e a quantidade de vezes que elas foram usadas. Desse top 100, digamos, na verdade eu não sei qual foi exatamente o número de variáveis usadas nesses 30 modelos. Mas desses top X, digamos, eu vou lá e pego as 15 variáveis mais usadas. Eu defini esse número 15, por exemplo, que eu quero usar 15 variáveis só. Eu pego as 15 variáveis mais usadas e defino que essas são as variáveis usadas no meu modelo final. Esse número 15, claro, também poderia ser otimizado, tem métodos para otimizar esse valor, mas eu não vou discutir eles agora. Então, digamos que 15 é um valor que eu decidi que eu quero usar e eu pego os top 15 variáveis que foram usadas, esses top 30 modelos, e digo que essas serão as variáveis finais do meu modelo. Aí, o que eu faço? Eu vou lá e rodo um modelo final usando essas top
15 variáveis, certo? Agora, para 20 conjuntos de treino e teste, né, ao invés de só 5, porque eu quero ter muita certeza dos meus resultados. Então, eu quero ter alguma coisa mais consistente, então eu vou rodar esse modelo em muito mais conjuntos de treino e teste, tá bom? Calcula as mesmas coisas de sempre, a acurácia de teste, a acurácia de treino, nesse caso não preciso do número de variáveis usados, que eu já sei que são 15, né, que eu defini isso, e vejo os resultados desse modelo final. Então, eu tenho lá que para esses 20 jogos de conjuntos de treino e teste, a minha média da acurácia foi 0,89 e a minha média da acurácia de teste foi 0,86, só para esse exemplo aqui. Ou seja, eu já tenho uma acurácia de treino e de teste muito melhores do que eu tinha para uma fluorescência aleatória padrão, que usa 1.200 variáveis, mas nesse caso aqui a gente está usando só 15 variáveis. Então, provavelmente fazer todos esses passos, todos esses 3 passos que são um pouco cansativos e tal, valeu a pena, porque a gente chegou num modelo que usa muito poucas variáveis e tem uma acurácia muito melhor do que só uma fluorescência aleatória normal. Aqui eu tenho só o gráfico de importância de variáveis, que no fundo não interessa muito para essa apresentação, que a gente não está interessado exatamente em quais variáveis foram usadas, mas é só para vocês verem que a gente consegue extrair isso também desses modelos. E algumas conclusões é que esse nosso método pode ser bem útil para selecionar variáveis em florestas aleatórias, como a gente viu, né? Esse resultado foi bem legal. No exemplo, né, a gente teve uma acurácia de teste muito maior do que foi vista anteriormente nas florestas aleatórias padrões e também nas florestas aleatórias que a gente fez para as várias combinações de hiperparâmetros, mas agora a gente está usando só 15 variáveis, que é um número bom comparado a 1.300, por exemplo. E esses resultados aqui são mais para um conjunto de dados que foi um toy example, certo? É só um conjunto de dados que eu trouxe para essa apresentação, mas eu dei uma olhada na literatura também, e esses resultados são melhores do que foi observado em parâmetros em papers anteriores a esse meu trabalho. Então, em todos esses papers aqui, as acurácias foram menores e usando mais variáveis do que a gente conseguiu achar aqui, nesse caso, que é só para exemplificar o método que a gente propôs. Eu tenho aqui alguns links. O primeiro link é para o paper, então eu sei que essa apresentação é um pouco corrida, não dá para entender muito bem o que está sendo feito, mas o paper é muito mais detalhado, discute tudo que a gente teve aqui nessa apresentação, discute os hiperparâmetros, discute o que pode ser cada G de xi, quais são as consequências de usar cada G de xi. O paper também aplica o método para muito mais datasets, e aplica para dados simulados, para dados reais, vários dados reais, compara com diversos outros métodos também. Então, é muito mais detalhado para quem quiser entender mais sobre essa apresentação. Aí eu tenho também o link para o código completo, que tem algumas funções que são só funções auxiliares, não estão sendo mostradas nessa apresentação, que eu uso aqui também. E aí, esse vai ser o link para o repositório da apresentação. E aqui são só algumas referências, e é isso. Muito obrigada. Informamos que a lista de presença se encontra fixada na parte superior do chat aqui no YouTube. Convido agora para conversar com a palestrante nossas moderadoras, professora doutora Dirley Lemos e professora doutora Luciane Alcoforado, ambas da Academia da Força Aérea. Bom dia, Bruna. Bom dia, professora Dirley. É um prazer. Muito animada com esse com esse segundo dia, primeira palestra brilhante da Bruna. Bruna, é uma alegria ter você novamente aqui. Obrigada. Cheio de perguntas. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer em 10 minutos, né? Que é bem rápido. Tem muitas, e eu vou começar com uma particular minha, que é o seguinte: eu queria saber qual é o impacto ou a melhoria, talvez, quando a gente está tratando de dados onde você tem um desfecho raro, os dados são desbalanceados. Qual seria o impacto? Eu não sei se cabe, né?
Mas você já testou qual seria a diferença entre essas penalizações que você desenvolveu aí brilhantemente nesse artigo, né? Em relação ao original, que é quando as penalizações são todas iguais. Então, eu não sei dizer se tem alguma diferença para quando você tem dados que são super desbalanceados, porque eu não me lembro de ter avaliado esse tipo de caso no artigo, mas se for para dizer alguma coisa assim, sem ter feito nenhum estudo, eu diria que não teria nenhum impacto diferente, certo? Não usar o método para esses dados, para dados que são completamente balanceados ou corretamente balanceados, não teria nenhuma diferença. Eu acho que não teria impacto. Faz sentido? Mas isso é uma coisa que a gente pode fazer. Teríamos que testar. Bom, tem um monte de pergunta aqui, eu vou começar com a primeira, que é da Daniele, que ela pergunta o seguinte: o que é o fator de regularização na função de modelagem? Você menciona que é um valor para cada variável, como se define esses valores? Tá, olha só, primeiro deixa eu só falar uma coisa, que eu sei que o pessoal está pedindo o link do código e acabou não aparecendo o link do código, que cortou a minha tela quando eu estava gravando, isso foi culpa minha, e não apareceu o link do repositório, mas eu já mandei para a Bia, acho que eu mandei no YouTube também, e eu já estou subindo as coisas lá no repositório do SER, porque eu acabei esquecendo de não colocar lá, mas foi culpa minha e já está sendo resolvido, tá bom? E aí eu estou dizendo isso por quê? Porque aí, quando vocês tiverem acesso a esse repositório, vocês vão ter acesso à apresentação, e aí eu vou mencionar aqui para responder essa pergunta que no slide número 10 tem uma função que se chama modeling, certo? Aí a sua pergunta é onde que a gente define o fator de regularização lá na função de modelagem? Na segunda função que eu uso dentro dessa função chamada modeling, função setEngine, tem um argumento chamado regularization factor, tá? Esse argumento é o argumento que recebe o valor da penalização, e esse argumento ou recebe um valor só, digamos, pode ser 0,2, ou recebe um vetor que tem o tamanho do número de preditoras que você tem. Então, digamos, você está rodando uma floresta aleatória com 10 preditoras, esse vetor tem que ter tamanho 10, senão vai dar um erro, certo? Então, é ali que você coloca o fator de penalização. Tá? Okay. Slide número 10. E aí, depois eu uso essa função e coloco os valores para rodar as funções, claro. Agora eu vou passar a palavra à professora Dirley para continuar fazendo as perguntas. Bom dia, Bruna. É uma alegria mesmo ter você com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Todas as contribuições que você traz e inspira o pessoal. Tá? A gente está vendo muita gente te elogiando aqui no chat da apresentação. Então, vamos para mais uma pergunta. A Eliane pergunta que você apresentou duas metodologias para penalização de ganhos, né? Penalizar igualmente versus penalizar individual. Então, ela está pedindo para você esclarecer em que situação há vantagem para cada um desses dois métodos. Deixa eu pensar. Isso, essas coisas aí de estatística, né? É que, na minha opinião, a vantagem de usar a versão mais simples, digamos, que é só usar uma constante para penalizar todas as variáveis igualmente, é que isso demora menos tempo, certo? Mas caso você queira fazer um modelo que realmente regulariza muito e é muito mais sofisticado, é melhor usar, né, o nosso método que faz uma coisa mais sofisticada, literalmente, que tem uma função de penalização para cada variável. Para mim, as vantagens e desvantagens são essas, é que uma das opções demora muito menos tempo e pode funcionar, né? Pode funcionar para o seu caso. Às vezes você coloca lá, eu só quero que penalizem 0,2 todas as variáveis. Você consegue um modelo bom. Talvez isso aconteça, depende dos seus dados. Ou você quer uma coisa que seja um pouquinho mais sofisticada, porque você realmente precisa que aquilo seja muito bem penalizado. Aí você tem essa outra opção que é usar as funções que eu mostrei aqui. Faz sentido isso, mas assim, no paper que a gente escreveu e na minha experiência, assim, os resultados são melhores usando o que eu mostrei aqui, que é a função
penalizando com funções um pouco mais específicas para cada variável. E isso faz sentido, né? Porque tem muito mais trabalho envolvido e é muito mais localizado. O método aplicado de uma forma muito mais localizada para cada variável. Então faz sentido que no fim ter uma coisa melhor, mas também se a pessoa quer usar uma coisa que demora um pouco menos tempo de fazer, não precise pensar muito para fazer, pode ser que usar só a penalização, que é um valor constante para cada variável, também funcione. Você acha que esse tempo ele é significativo ou não, Bruno? Não, eu acho que não, porque, assim, eu uso esse código que eu mostrei aqui, assim, para muitas coisas. Uma vez que você escreveu o código, na próxima vez é só rodar, mudamos coisinhas e já era. Show. Temos mais aqui perguntas. Aqui é do StatDados. Quando você trabalha com modelos estatísticos mais tradicionais, regressão linear, regressão logística, modelos multinível, você também divide em treino, teste e validação e se acha necessário? Uhum. O Thiago... É engraçado que o Thiago fez essa pergunta para mim, porque eu sou a pessoa que sempre faz validação cruzada para absolutamente tudo. Nos meus códigos você vai ver eu fazendo assim muito mais validação cruzada do que é necessário. Então, para qualquer tipo de modelo, eu vou fazer treino, teste, validação 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, aí faço de novo, aí vou fazendo, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes de estatística e machine learning, que é revalidar os modelos em conjuntos de dados que são um pouquinho diferentes, aí um pouquinho diferente desse, um pouquinho diferente desse, um pouquinho diferente desse, e ver se o seu modelo é realmente bom. Principalmente com modelos de floresta aleatória, por exemplo, que tem muitos elementos aleatórios neles, que às vezes dá um resultado para um modelo, mas você não sabe muito bem se pode confiar naquele resultado. Aí você roda para um dataset um pouquinho diferente, aí para outro, para outro, para outro. Aí você vê o que aparece na média, que é muito mais confiável do que o que você tem para um modelo só. Bruna, você está fazendo doutorado aí, enfrentando, imagino, alguns desafios. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para motivar aí a galera? Meu Deus! Como assim? Que tipo de desafios? Porque isso é muitos desafios para fazer doutorado. Você se inspirou para fazer esse artigo aí que você fez? Como que é o trabalho em equipe aí? Esse artigo é que o meu doutorado ele é por artigos, né? Aquele tipo de doutorado que você escreve alguns artigos, no fim junta todos os artigos e faz sua tese. Aí esse artigo nem era para ser um artigo, na verdade, mas eu e meu orientador nós começamos um projeto e aí no fim os resultados do projeto ficaram bons. Aí ele falou: você pode começar a escrever um artigo para isso, já vai ser o primeiro artigo da sua tese. E aí foi assim. Mas, assim, agora tá tudo lindo e maravilhoso, funciona bem e tal. Tem algumas coisas que tem que fazer ainda, mas foi sofrido para fazer tudo que eu mostrei aqui. Principalmente a parte do C++, eu diria, porque implementar coisa em C++ não é tão prazeroso como é em R. Mas no fim deu certo, então demorou bastante tempo, mas agora tá tudo certo. A gente vê a qualidade do trabalho aí, você está de parabéns. Muito obrigada. Porque o nosso tempo acho que já está estourado. Eu sabia que não ia dar para falar muito, né? Tá bom, muito obrigada a vocês também. Mas muito obrigada pela sua participação, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada por terem me aceito. Tchau, até mais.